Galera, a guerra da Ucrânia está acontecendo aí faz muito tempo já, aí, desde maio de 2022. E ela, obviamente que isso é um tema extremamente importante, a gente tem que estar muito atento pro que está em jogo, né? O que realmente está em jogo? Será que é só a soberania nacional da Ucrânia, como se fosse uma coisa pequena, né? Que já é muita coisa, mas será que está mais coisas maiores em jogo? O futuro da Europa, né? A vitória, a eventual vitória da Rússia significa o quê? Significa a reposição de valores cristãos por outros ou não? Então, fica ligado nesse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai discutir o que um cristão verdadeiro, o que um cristão reformado deveria pensar sobre a guerra da Ucrânia e qual o posicionamento a gente deveria tomar. Se você gostou, se interessou por essa discussão, fica ligado aí. Roda a vinheta. Galera, a Ucrânia é um país que estava se aproximando com o mundo ocidental. E conforme a gente discutiu em outro vídeo, a gente basicamente tem o mundo dividido em dois, né? A civilização ocidental e o mundo mais ali do leste, mais oriental, certo? É lógico que na Guerra Fria isso ficou mais evidente, mas isso de certa forma ainda não mudou. De certa forma ainda a gente tem essa divisão, essa dicotomia entre dois mundos. Um mundo que foi fundado tendo como base os valores judaico-cristãos, né, a filosofia grega e o direito romano, e o outro mundo que predominou o comunismo, o socialismo, as filosofias revolucionárias e ou o islamismo e outras religiões pagãs, né? E desse core values, né, nesses valores cervicais, é que surgiram as diferentes sociedades, as diferentes formas de organização de governo. Aqui no Ocidente, o cristianismo nos levou a partir para uma democracia, a partir, né, a adotar um sistema democrático com revezamento de poder. Por quê? Porque a mentalidade cristã entende que o ser humano é facilmente corruptível, que você e eu, todos nós somos inclinados a fazer o mal. Nós temos naturalmente uma inclinação para o mal e é necessário muita estratégia, muito esforço, muita dedicação e disciplina para permanecer no bem, né? E não o contrário, conforme afirmam outras religiões, outras ideologias, certo? Então, com base nesse conhecimento, o mundo ocidental, a sabedoria ocidental diz que nós devemos fazer um Estado enxuto, um Estado pequeno, com poucas atribuições, que protege o povo, né, dele mesmo, que protege o povo do próprio Estado, né? Então, você veja a Constituição americana, por exemplo, ela é feita dessa forma, né? Por que na Constituição está claramente ali colocado o direito à posse de armas, por exemplo, né? Porque os forefathers, né, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles compreenderam o quão facilmente um Estado se torna uma tirania, uma ditadura, né? O quão fácil é isso acontecer, né? Quando você tem um orçamento bilionário passando na mão de poucas pessoas, né? O que impede elas de organizar ali de modo a aumentar o seu poder e subjugar o povo. Então eles perceberam que o poder demais expõe, o poder em demasia e sem uma fiscalização apropriada, expõe a pessoa a tentações que pode ser que ela não consiga suportar e caia na maldade, né? Já o mundo oriental, né, você não vê muito esse pensamento presente. Você vê aí mais ditaduras do que o normal. Você vê estados totalitários com mais frequência, porque não tem esse mesmo pensamento que é necessário restringir o poder, é necessário criar um sistema de fiscalização mútua entre as partes, entre os poderes. Não. Por isso que o avanço das ditaduras foi maior nesses sistemas. Veja, por exemplo, a China, a República Popular da China, e também a União Soviética. Pessoal, qual dos dois mundos você acha que o Putin representa? Pois é, pessoal, eu acho que a resposta é meio óbvia, né? O Putin, para quem não sabe, ele foi da KGB por muitos anos, que era a polícia secreta soviética que perseguia e torturava e matava e se infiltrava, né,
no inimigo, certo? Que no caso era os Estados Unidos. O grande inimigo da União Soviética sempre foi o mundo ocidental e seus valores, né? Sempre foi um mundo cristão, liderado pelos Estados Unidos, mas também muito bem representado por Inglaterra, né? Reino Unido. E Putin nunca escondeu as suas reais intenções e os seus valores e princípios, né? Ele disse aí há muito pouco tempo que a Ucrânia não pode ser considerada país por falta de tradições históricas e que a Ucrânia não tem direito de existir, né? Durante séculos, a história dos dois países sempre estiveram interligadas e ele falou isso há pouco tempo. Putin também disse que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe política do século XX, né? Então olha isso. Você acha que uma pessoa dessa que disse que a maior catástrofe do século XX foi um sistema que torturou pessoas, que matou pessoas, que causou o Holodomor? Para quem não conhece, o Holodomor foi o massacre de ucranianos na região que é hoje a atual Ucrânia, né? Foi o massacre desse povo por meio da fome, né? Eles simplesmente capturavam e exportavam a produção de grãos da Ucrânia, aquele país, e milhões e milhões de pessoas morreram de fome, de inanição. Você acha que uma pessoa que elogia esse tipo de governo defende o quê? Defende os valores cristãos ou defende esse projeto de poder oriental com valores que não vêm do Ocidente, que não vêm do cristianismo? A verdade, pessoal, é que Putin ele sente saudade desse tempo. A ideologia do Putin, eu não diria que não é nem comunismo, nem socialismo, nem estou dizendo isso, porque eu acho que isso para a Rússia ficou um pouco para trás. A Rússia, hoje, ela é uma idolatria de Estado. Essa é a ideologia do Putin. O Deus dele é o país dele. Ele serve ao país dele como se estivesse servindo a Deus. A idolatria de Estado é o que define a Rússia. Eles querem ver uma Rússia gloriosa, uma Rússia que se impõe, que expande cada vez mais, uma Rússia expansionista. A Rússia, de certa forma, na verdade, historicamente sempre foi assim, né? Seja pela veia do império, da monarquia, né, imperialista, que em si não é errada, porém se usada para essa forma se torna errado, ou seja no período da União Soviética, que foi um viés muito mais comunista, aquele apelo para as classes oprimidas, mas que no fim tudo não se passava de uma estratégia para se obter o poder absoluto e se instalar uma ditadura e uma tirania de Estado, né, e uma idolatria do Estado. Então o Putin é isso. Ele é uma pessoa que idolatra o Estado, ele quer mais do que tudo ver o seu país sendo a maior potência mundial, sendo a etnia dominante, sendo a raça, a cultura dominante, a tradição russa dominando tudo. E a Rússia historicamente fez isso. Então a gente tem mais uma face aí dessa Rússia imperialista, idólatra, que quer de certa forma sim dominar o mundo. Então precisamos orar muito para que os cristãos na Ucrânia permaneçam firmes na sua fé. E se a Rússia realmente ganhar essa guerra, e tudo indica que ela vai mesmo, por causa do seu poderio militar muito superior, vai ser uma grande derrota para o mundo ocidental, porque nós tínhamos um país, que é a Ucrânia, que também tinha seus defeitos, tem as suas falhas, porém era um país que estava claramente se aproximando do mundo ocidental, querendo entrar para a OTAN. Então, de certa forma, podemos dizer que era um país que estava flertando muito mais com os valores da civilização ocidental, com os valores cristãos, com a democracia, com um Estado enxuto, com a liberdade individual do cidadão. Porém, a Rússia não deixou, né? A Rússia historicamente exerceu uma influência muito grande na Ucrânia, no seu jeito de pensar, no seu jeito de viver, nas ideologias dominantes, e é tamanha essa influência até hoje, né, que em 2014 a Crimeia foi anexada e agora em 2022 uma invasão aí muito mais abrangente está acontecendo, e é algo que nós precisamos nos atentar muito e orar, porque realmente pode significar um grande retrocesso para o avanço dos valores ocidentais, os valores cristãos para o mundo. Pessoal, se gostou do vídeo, se quer que esse conteúdo atinja mais pessoas, impacte mais vidas, vou pedir por gentileza, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações e vamos lotar o YouTube de bom conteúdo, de boa teologia reformada. Um abraço e até o próximo vídeo.